mais de 12 milhões de pessoas no Brasil ganham acima de 10 mil reais, tá? Então tem condições financeiras para pagar psicólogo sim, porque psicólogo às vezes tem crença que as pessoas não têm dinheiro. Então, muitas mulheres hoje estão sim procurando psicólogos perinatais, solicitando o pré-natal psicológico. 5 atendimentos que poderiam fazer você faturar mais na clínica Psi. O meu nome é Rafaela Esquiavo, eu sou professora com pós-doutorado e especialista na área de psicologia perinatal, autora de centenas de trabalhos sobre saúde mental materna e de instrumentos aprovados pela SATEPS para uso do psicólogo perinatal. Muitos profissionais da psicologia têm deixado dinheiro na mesa. Muitos estão atendendo na clínica, estão com dificuldades de ter clientes, mas por falta de alguns conhecimentos que eu quero revelar aqui durante esta live. Se você ficar comigo até o final, eu tenho certeza que você vai aprender coisas e ter ideias que provavelmente nunca passou pela sua cabeça e que sim, agora você não vai mais deixar dinheiro na mesa. Bora lá então para o nosso conteúdo de hoje? Olha só, muitos psicólogos acreditam que nós só atuamos dentro da clínica com a psicoterapia. E isso não é verdade. Nós podemos trabalhar também com acolhimento e orientação para além da psicoterapia. Então, como muitos de nós, psicólogos clínicos, focamos apenas na psicoterapia, um dos principais pontos cegos é a oferta de serviços que o psicólogo clínico pode oferecer na orientação. E eu quero então trazer para vocês aqui 5 dicas de como nós psicólogos podemos usar melhor a nossa clínica, não deixar tanto dinheiro assim na mesa e poder também atuar na saúde mental de pessoas através da orientação, sem necessariamente trabalhar só com psicoterapia, tá? Claro, psicoterapia você continua fazendo, mas eu quero te trazer aqui um plus, um a mais, uma ideia para que você possa faturar mais aí com a sua clínica, não precisando trabalhar somente quando existe uma queixa. Quando nós trabalhamos com a psicoterapia, geralmente é porque nós aguardamos o cliente chegar com alguma queixa específica. E geralmente essa queixa está trazendo angústia, sofrimento psíquico para esse sujeito. Então nós acabamos trabalhando na psicoterapia somente na intervenção, ou seja, quando o conflito psicológico, emocional já foi instalado na vida do sujeito e agora ele precisa de ajuda para poder lidar com aquela situação, trazendo para nós então uma queixa. A minha proposta aqui para vocês é de trabalho com a prevenção, com a orientação que nós podemos realizar dentro das nossas clínicas, tá? Não necessariamente vamos precisar, então, aguardar a pessoa entrar num sofrimento psíquico para procurar o nosso serviço, mas nós podemos atender pessoas sem queixa, sem conflitos psicológicos, e acho que isso é muito maravilhoso, porque a gente pode ajudar pessoas mesmo antes delas apresentarem alguma queixa específica, tá? Trabalhando logo então na prevenção e aqui no modelo então de orientação. Então vamos lá para a nossa primeira dica? Eu quero deixar claro aqui que como esse é um canal de psicologia perinatal, todas as orientações que eu vou passar aqui, elas estão ligadas à prática deste profissional. Caso você não seja aí uma psicóloga perinatal, fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai se interessar e vai perceber que está perdendo tempo em não conhecer essa área da psicologia perinatal. Não só tempo, como também dinheiro, tá? Tenho certeza que você vai se encantar. Então, olha só, uma das primeiras dicas que eu passo aqui é atendimento de gestantes, grupos de gestantes, tá? Então, como que nós podemos fazer esse tipo de atendimento? Lembrando que aqui eu não estou falando sobre grupo psicoterapêutico de gestantes, mas grupos de orientação a gestantes. Mais da metade das mulheres no período perinatal, elas apresentam alguma alteração emocional significativa, como ansiedade, estresse e depressão. Muitas dessas mulheres, elas vão procurar pela clínica psicológica para
poder tentar resolver aí a sua ansiedade, estresse ou depressão. E aí, claro que nós vamos oferecer psicoterapia para essas mulheres. No entanto, existe uma forma de nós atuarmos na prevenção das alterações emocionais significativas, ou seja, podemos trabalhar antes dessas mulheres virem a apresentar ansiedade, estresse e depressão, já que mais da metade das mulheres neste período de gestação vão apresentar essas alterações emocionais significativas. É justo que a gente possa, então, enquanto psicólogos, trabalhar na prevenção, ou seja, evitar que elas venham a apresentar problemas de saúde mental. Muitas dessas mulheres, elas querem receber esse tipo de orientação. Inclusive, essa prática de orientação, ela recebe um nome chamado de pré-natal psicológico. O pré-natal psicológico nada mais é, então, que levar orientação, informação para gestantes, principalmente a respeito de situações que levam essa mulher a ter uma ansiedade mais elevada, um estresse, por conta de vários medos, né? A gestação é um período de muitos medos. Então, quando elas recebem orientação a respeito daquela temática, então com a informação, ela começa a ter uma diminuição, então, da ansiedade, estresse e depressão, tá? Vamos supor, para você ter uma ideia, uma mulher grávida, ela pode sentir medo do parto. Eu tô com medo de ter uma cesariana, estou com medo de ter parto normal. É um medo que ela tem que sim pode elevar a ansiedade dela. Dependendo dessa ansiedade, pode virar um estresse, que pode virar uma depressão, inclusive. Isso é muito comum durante esse período. Só que se eu ofereço para essa mulher orientação sobre vias de parto, lembrando que nós somos psicólogos e não obstetras, né? Então, se a gente leva a informação dentro da psicologia do parto, que é muito importante a gente ter essas informações e sim podemos levar essas orientações para essas mulheres, então, de posse desse conhecimento, eu consigo fazer a orientação correta. E aí, então, este medo, ele passa a não existir mais. O medo de ser uma cesárea, o medo de ser um parto normal. Não preciso levar essa questão para uma psicoterapia. Eu posso levar para esse atendimento de orientação. Quando ela recebe, então, essa orientação que o psicólogo pode e deve fazer quando ele tem conhecimento específico nessa área, então ele domina o assunto e consegue levar essas informações, isso faz então com que reduza o medo dessa pessoa, ou seja, a ansiedade, a angústia dessa pessoa, tá? Então, muitas mulheres hoje estão sim procurando psicólogos perinatais, solicitando o pré-natal psicológico, que é esse atendimento que eu posso fazer tanto no formato de grupo quanto no formato individual. Então, essa orientação não necessariamente precisa ser só no atendimento com grupos de gestantes, mas pode ser também no individual. O importante é que você tenha este conhecimento sobre o que é psicologia perinatal, psicologia da gravidez, parto, pós-parto, para saber o que orientar para essas mulheres de forma correta. Quando você faz esse tipo de orientação de forma correta, você contribui então para prevenir as alterações emocionais significativas que aparecem em níveis tão elevados neste período perinatal. Na nossa tabela de honorários do Conselho Federal de Psicologia, lá tem a informação de quanto nós podemos cobrar por atendimento quando nós estamos trabalhando nessa orientação de gestantes, mulheres no parto e no pós-parto. Se você for fazer, de repente, esse atendimento individual de orientação, a média que você pode cobrar, de acordo com a tabela de honorários do nosso Conselho Federal de Psicologia, é R$ 228, tá? E para quando você vai atuar aí com grupos, né? Então, de cada um, você vai cobrar aproximadamente R$ 178 a cada encontro. Geralmente, são 6 encontros, o que facilita bastante a adesão de gestantes para participar desses grupos de orientação, porque elas sabem, né, o investimento. Você vai fazer aí 228 vezes 6, por exemplo, né? Aí você pode fazer um pacote para ela, olha, se você pagar antes, né, vai sair X. Você pode fazer qualquer negócio ali que estiver ao seu alcance, que seja justo para você,
você e para sua cliente também. Mas percebe que é muito mais fácil ela fazer um grupo de orientação do que psicoterapia, porque às vezes a psicoterapia ela não sabe quando ela vai obter esses resultados, né? Porque a gente geralmente não coloca uma data final, né, de término para a psicoterapia, quando nós não estamos trabalhando com a psicoterapia breve, tá? Mas esse não é o caso aqui. Quando você vai oferecer orientação, geralmente são 6 encontros, fica muito mais fácil para essa mulher se organizar financeiramente, você poder cobrar o valor tabelado dentro da tabela de honorários do nosso Conselho Federal de Psicologia, e isso facilita, então. Esse é um dinheiro que provavelmente você está deixando na mesa e não sabia que poderia estar aí recebendo, atuando na sua clínica. Então, eu espero que essa primeira dica tenha sido satisfatória aí para você. Agora, então, para nossa segunda dica de orientação que você pode estar realizando aí na sua clínica e atendendo mais clientes sem necessariamente precisar que eles tenham uma queixa e colocando também mais dinheiro aí no seu bolso, psicóloga. A segunda dica que eu passo aqui para vocês, então, é atender a rede de apoio do casal grávido. O que é a rede de apoio, Rafaela? Rede de apoio são aquelas pessoas que vão auxiliar o casal quando o bebê nascer. Geralmente é a mãe, é a sogra, é a irmã, é a prima, é a melhor amiga, é uma babá, tá certo? Qualquer pessoa que esse casal vai poder contar. Esse casal ou só a mulher, né? Tem famílias, né, monoparentais, então não vai existir o pai, só a mulher, ou vice-versa, só vai existir o homem e tudo mais, né? E podemos falar de casais homoafetivos também, tá? O que importa aqui é que eu quero falar sobre essa rede de apoio, até inclusive para casais que vão adotar uma criança, tá bom? Então, a rede de apoio são amigos, familiares, profissionais que esse casal ou essa pessoa vai poder contar quando essa criança chegar em casa. Porque quando a criança chega em casa, quando a criança nasce, né, ou quando ela chega pela adoção, por exemplo, não é um momento muito tranquilo. Quem já passou pela maternidade aí sabe muito bem que é um momento, inclusive, desesperador, né? E que essa mulher, ela precisa muito estar ali com aquele bebê, muito ligada às necessidades do bebê. E aí, atividades domésticas, né? Lavar louça, lavar roupa, varrer casa, são atividades que infelizmente elas existem e precisam ser feitas, mas essa mulher ela vai sofrer uma certa dificuldade aí de conseguir dar conta de fazer tudo isso, cuidar do bebê, amamentar, dormir e cuidar ainda das atividades de casa, e ela precisa se alimentar, então tem que fazer almoço, uma série de coisas. Geralmente a rede de apoio são aquelas pessoas que vão auxiliar essa mulher nesse período. Então, por exemplo, a mãe, a sogra, eu vou fazer o almoço, vou deixar a janta pronta, vou lavar a roupinha do bebê, olha, eu vou lavar essa louça, vou varrer aqui a casa, coisas assim. Isso, gente, é apoio, tá? São pessoas que estão ali, de certa forma, ajudando aquela pessoa a passar de uma forma mais saudável pelo que a gente chama de puerpério, pelo pós-parto. Só que existe um problema aí. Nem todas essas pessoas estão preparadas para realmente ser rede de apoio do casal, tá? Existem pessoas que até têm boa vontade. Vamos supor, né, que a sogra queira ajudar. Mas essa é uma sogra que às vezes começa a dizer assim para aquela mulher: acho que esse bebê tá sentindo frio, acho que esse bebê tá sentindo fome, você não sabe segurar essa criança. Ou aquela mulher está tentando amamentar a criança até aos 6 meses e a sogra começa a dar chazinho, dá aguinha, dá suquinho, dá uma introdução alimentar ou dá um leitinho industrializado para que a criança durma a noite inteira, por exemplo, tá? Mesmo essa família, essa rede de apoio pode começar já desde a gestação a falar coisas que pode desagradar o casal. Vamos supor que esse casal queira ter um parto normal. E aí a sogra, a mãe começa a falar: não faça isso, vai doer, né? Você não é capaz, você é muito fraca, não, né? E começa a desincentivar esse casal. Então, quando a gente tem esse tipo, né, de atuação da família, dos amigos, essas falas, elas mais são fatores
trazer risco para que aquela mulher, para que aquele casal venha apresentar alterações emocionais significativas no período do pós-parto, do que de fato ser um fator de proteção. Percebe que esses familiares, eles querem ajudar, mas muitas vezes eles não sabem como ajudar, como de fato poder ser rede de apoio. E é aí que você, psicóloga com conhecimento em psicologia perinatal, entra em ação e que você não está fazendo, não está oferecendo esse serviço aí na sua clínica, mas deveria estar oferecendo. Tem um monte de avós, de tias, de madrinhas, de amigas querendo receber orientação e informação do que de fato elas podem ou não fazer para realmente contribuir para ser ali a rede de apoio do casal. Sim, tem muita gente com dinheiro, né? O casal ali tá gastando rios de dinheiro com berço, com roupinha, com médico, com psicólogo, com isso, com aquilo. E esse pessoal aí que vai comprar um presentinho pro bebê, algo assim, eles estão com dinheiro ali, eles não estão gastando tanto quanto aquele casal e eles querem oferecer o melhor para aquele casal. Então, centenas de milhares de pais, mães, tios, tias, madrinhas e etc. estão sim querendo receber orientação. Muitos deles acabam indo inclusive para o YouTube para receber algum tipo de orientação, enquanto você poderia estar ofertando isso aí na sua clínica para essa rede de apoio. Percebe que você está deixando dinheiro na mesa? Percebe que você poderia, dentro da sua clínica, oferecer a psicoterapia que você já oferece, mas também abrir esse espaço, né? Esse serviço inovador, esse serviço que tem demanda, que pessoas querem pagar por isso. Claro que você vai precisar divulgar o serviço, né? Você não vai ficar aí sentada na sua cadeira esperando alguém bater na porta e falar, você oferece, né? Então, você tem que mostrar que você oferece, claro, mas a partir do momento que você começa a mostrar que oferece, pronto, com certeza, tá? Você vai conseguir montar grupos, você vai conseguir oferecer não só atendimento a grupos, mas individual também, tá? Então, essa demanda pode chegar aí e essa é a minha segunda dica para você. Vamos então para a terceira dica do que você pode estar fazendo aí na sua clínica para atender e colocar mais dinheiro no seu bolso. E a terceira dica é orientação aos pais sobre o desenvolvimento do bebê. Olha só, presta atenção comigo, a maioria dos pais hoje, né, 2022, 2023, estão tendo o seu primeiro contato com o bebê sendo seu próprio filho. Então, assim, a maioria dos homens e mulheres estão deixando para ter os seus filhos após concluir a faculdade, ter uma certa estabilidade financeira, de emprego. Aí, então, depois dos 30 anos, geralmente é que eles vão ter o seu primeiro filho. Só que ao longo da sua vida, dificilmente essas pessoas, né, tiveram contato com bebês, trocaram fralda, deram banho, cuidaram, ou, né, ou qualquer tipo de contato com o bebê. Às vezes pega só no colo e devolve para a mãe, algo nesse sentido. Pais com bons recursos financeiros, eles sim pagariam para psicólogos que queiram orientá-los a respeito do desenvolvimento do bebê. Pais querem que o seu bebê se desenvolva da forma mais adequada possível. Eles procuram as creches mais caras, as escolas mais caras para colocar o seu filho. Quando você diz para eles, olha, eu posso te orientar sobre o que você pode fazer para estimular o desenvolvimento do seu bebê de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, isso soa como uma boa notícia para os pais. Vamos supor, você que fez psicologia, que estudou psicologia do desenvolvimento, se você tivesse a oportunidade de receber orientação a respeito do desenvolvimento do bebê, você aceitaria ou descartaria, né, as orientações de um profissional especializado com conhecimento no assunto que ajudaria o seu filho a se desenvolver? Porque às vezes a gente até aprende alguma coisa lá na graduação, mas nem sempre a gente sabe os marcos do desenvolvimento infantil, que objetos podemos utilizar para estimular o desenvolvimento do bebê, tá? Então, os pais eles querem saber quando é que o meu filho vai começar a engatinhar. O que é que eu posso fazer para ele começar a engatinhar na idade certa? Quando é que meu filho vai sentar sem apoio?
O que é que eu posso fazer para estimular que ele possa sentar sem apoio na idade correta? Quando é que meu filho vai começar a falar? O que eu posso fazer para estimular o desenvolvimento da fala para que ele não tenha atrasos na fala? Dado aqui só para você saber, tá? Cerca de 31% dos bebês apresentam atraso aos 6 meses de idade na área motora, tá? E por que eles apresentam atrasos? Geralmente, os atrasos realmente a gente vai esperar de bebês que nasceram com alguma condição de risco. Mas eu tô falando aqui de bebês sem nenhuma condição de risco, tá? Geralmente eles vão apresentar atraso na área de desenvolvimento motor aos 6 meses, porque os pais não tinham informação a respeito de o que poderiam fazer para estimular isso. Cerca também de 41% das crianças, quando completam 1 ano de idade, têm atraso na linguagem. Novamente, não é porque nasceu com alguma condição de risco, mas porque não recebeu a estimulação correta. Os pais não sabiam que poderiam estimular a criança para que, quando ela completasse 1 ano de idade, ela pudesse falar ao menos 2 palavras com sentido. Então, quando você tem o domínio sobre o desenvolvimento do bebê, ou seja, você conhece psicologia perinatal e sabe o que esperar em cada uma dessas fases, sabe que instrumento você pode utilizar para avaliar o desenvolvimento do bebê e sabe que orientações você pode dar para esses pais, pronto, você deixa de ser uma psicóloga que fica, meu Deus, eu preciso de cliente, para uma psicóloga que, obrigado, meu Deus, né, por eu ter isso tudo de clientes. Tem um monte de pai aqui batendo na minha porta, marcando o horário para que eu possa orientá-lo sobre o desenvolvimento do bebê. Essa é uma clínica, né, a clínica do bebê, por exemplo, que é muito rara no Brasil. Não sei nem se você já tinha ouvido falar de tão rara que é, mas você pode ser essa psicóloga. Percebe que você não está precisando receber clientes com alguma queixa, algum conflito emocional ali para atender somente com psicoterapia? Percebe que aqui você tem uma função enquanto psicóloga de orientar e que isso vai ajudar inclusive na saúde mental desses pais, porque eles vão ficar menos ansiosos se o desenvolvimento está acontecendo de forma correta ou não. Eles vão saber exatamente o que fazer, isso vai ajudar inclusive na saúde mental desses pais. Então, quando que a gente pode oferecer esse atendimento? Rafa, a gente oferece para gestantes ou oferece para mulheres no pós-parto? Eu recomendo que você ofereça já na gestação, porque quando estiver no pós-parto, talvez esses pais não tenham mais tanto tempo assim para frequentar a clínica, né, em busca desse tipo de orientação. A não ser que você faça também essa orientação de forma online, né? Então fica mais fácil ali para os pais que já tiveram bebês. Então é uma outra forma de você também trabalhar. A minha recomendação é que você ofereça esse serviço para os casais grávidos, tá? Que estão super interessados, principalmente quando eles têm recurso financeiro. E só para você ter noção, mais de 12 milhões de pessoas no Brasil ganham acima de 10 mil reais, tá? Então tem condições financeiras para pagar psicólogo, sim, porque psicólogo às vezes tem crença que as pessoas não têm dinheiro. É bem verdade, as pessoas não têm, mas 6% da população, que equivale a mais de 12 milhões de pessoas, uma cidade inteira de São Paulo, tem condições, tá? E se a gente for transformar isso, inclusive, em números para as pessoas em período perinatal, nós vamos ter aproximadamente 180 mil pessoas que recebem mais de 10 mil reais, tá? Por mês aí. E outra, tem avós que vão querer pagar. Gente, não fiquem preocupados, porque eu sinto que muitas das preocupações do psicólogo é se o cliente vai ter condições financeiras de pagar. Vai ter, tá? Basta você saber se posicionar da forma certa para o cliente certo, para o cliente que pode pagar. Então, é possível sim. E provavelmente você tá deixando esse dinheiro aí na mesa também. Vamos lá então para a 4ª dica para você não deixar mais dinheiro na mesa? Um dos maiores medos dos pais é não saber educar o seu filho. Então eles têm medo, né? Não sei se você se lembra aí de você ou se você está vivendo justamente esse momento, mas uma das perguntas que as mulheres grávidas e homens, né, cujas suas parceiras estão grávidas, fazem de pergunta para si mesmo é: será que eu serei um bom pai? Será que eu serei uma boa mãe? Será que eu vou saber educar uma criança? Olha só a grande oportunidade aí na sua porta quando você tem conhecimento sobre psicologia perinatal. Não deixe esse dinheiro na mesa, ofereça para os pais grupos de orientação ou até mesmo individualmente
informações sobre o que é considerado boas práticas parentais e o que não é considerado boas práticas parentais, tá? Existe um instrumento que mostra certinho o que são práticas parentais positivas e o que são práticas parentais negativas para pais de bebês. Esse instrumento ele se chama Inventário de Estilos Parentais para Pais de Bebês. Você pode, inclusive, recorrer a esse instrumento para poder organizar aí a sua orientação para esses pais. Eu tô falando aqui pais porque eu fico imaginando que você pode, né, trazer o homem, a mulher, as duas mães, os dois pais, os pais adotivos, tá? Que vão adotar e tal, aí para sua clínica. Mas nada impede de você fazer esse trabalho só com a mãe ou só com o pai, por exemplo, tá? É só uma ideia. Gente, existe muita informação sobre práticas educativas parentais para mães e pais de bebês. E esses pais, eles querem receber esse tipo de orientação. Eles querem colocar em prática esse tipo de orientação. Então, se você aí na sua clínica abre espaço para oferecer esse tipo de orientação para esses pais, é dinheirinho que você coloca no bolso e é também saúde mental que você oferece para mães, pais e bebês. Mães e pais que têm orientação sobre quais são as melhores práticas educativas que eles podem exercer com o seu bebê de até 2 anos de idade é fator de proteção para o desenvolvimento da criança. Porque quando, esses pais recebem essa orientação, eles vão exercer práticas parentais mais positivas, consequentemente o desenvolvimento do bebê também tem um grande salto aí, tá? Recebe benefícios e aí a gente tem uma saúde mental melhor para essa relação mãe, pai, bebê. Então, sim, é importante que você possa também pensar nisso, em oferecer esse serviço que não tem ninguém até o momento oferecendo. Gente, são serviços novos e que a gente pode oferecer sim. Lá na nossa tabela de honorários do Conselho Federal de Psicologia tem uma série de serviços que a gente pode oferecer. Sabe quem está oferecendo esses serviços hoje? Geralmente são as clínicas, escolas, as faculdades que formam psicólogos. Então, em formato de projeto de extensão, em formato de estágio. Mas nós precisamos oferecer isso na clínica particular também, para aqueles pais que podem pagar por esse serviço e querem receber esse serviço. Quando eu trabalhava como professora universitária e oferecia esses serviços como projeto de extensão, como estágio, por exemplo, muitos pais com bom poder aquisitivo procuravam pelo nosso atendimento, tá? Eles faziam a inscrição, porque eles não encontravam esse tipo de orientação e informação nas clínicas particulares. Tá? Não é porque eles não tinham condições, não. É porque eles queriam essa informação. Mas ali na clínica escola a gente oferece gratuitamente. Então, percebe? Demanda tem. E você pode, então, usufruir aí dessa demanda, levando saúde mental para mães, pais e bebês e colocando dinheiro no bolso. Vamos agora para a quinta e última dica. Então, nessa quinta dica, eu quero que você reflita aí a respeito da preparação para uma gestação consciente. O que seria isso, Rafa? É você preparar homens e mulheres, tá? Antes de engravidar, quando eles estão no planejamento familiar. Gente, tá lotado hoje de casais que estão pensando se querem ou não ser pais, se vão ou não ser pais, tá? Então, a gente tá falando aí de planejamento familiar. E tem muitos casais que estão decididos que se tornarão pais e que, se você conversar com este público dizendo para eles, olha, aqui na minha clínica, nós podemos fazer uma preparação antes de você engravidar para uma gestação consciente, para uma parentalidade consciente, lota de pessoas que vão aceitar esse seu serviço, que vão buscar esse seu serviço, que vão gastar com você para receber esse tipo de orientação. E quer saber? Nós não temos também esse tipo de serviço sendo ofertado por aí, mas é uma área muito próspera. Imagina que essas pessoas ainda não estão gastando com obstetra, com doula, com terapia, uma série de outras coisas aí que começa a ter gasto a partir do momento que engravida. São pessoas que ainda estão
planejando engravidar. Então, são pessoas dispostas a pagar para o psicólogo que vai levar para eles orientação para que eles possam ter uma boa gestação e para que eles possam ser bons pais. E o que você pode trabalhar, então, com esse grupo de preparação para uma gestação consciente? Você pode trabalhar, por exemplo, a questão, né, com eles, se eles querem ter filhos ou se eles querem, de fato, ser pai e mãe. Porque é diferente. Muita gente quer ter filho, mas nem todo mundo quer ser pai e mãe. São coisas diferentes. E a partir daí você já começa a trabalhar esse planejamento familiar com eles. Essa reflexão a respeito do que eles pensam e do que realmente eles querem. Outro tema que você pode trabalhar com eles é o que esperar durante a gestação, parto e pós-parto, tá? Então, ali você pode falar a respeito da gestação, que eles podem, às vezes, apresentar alterações emocionais significativas, que apresentar uma ansiedade, às vezes, pode ser normal, que não é normal é a alta ansiedade, levar as informações mesmo que você levaria, de repente, para um pré-natal psicológico, sabe? Da dica 1. Então, algumas informações que você levaria ali para o que eu trouxe para você da dica 1, de realizar a orientação às gestantes, você já pode antecipar isso, tá? E trabalhar essas questões de gestação, parto e pós-parto antes de que a gravidez aconteça, por exemplo. Outra informação que você pode trazer aí para esse casal que está se preparando para uma gestação consciente, para uma parentalidade consciente, ou seja, antes de engravidar, é a questão, por exemplo, do desenvolvimento do bebê. Então, você pode dizer, ensinar, instruir a respeito do desenvolvimento do bebê, o que é esperado a cada mês. E também você pode trabalhar as questões relacionadas às práticas educativas parentais. Tá? O que é considerado prática parental positiva, o que é considerado prática parental negativa. Gente, é como se fosse uma escolinha, uma preparação para a maternidade, uma preparação para a paternidade. Os pais vão ficar piradinhos em poder receber esse tipo de orientação de um profissional que realmente seja qualificado, que tenha conhecimento nessa área, percebe? Tá vendo quantas coisas aí você tá deixando dinheiro na mesa que você poderia estar fazendo? Talvez você não está fazendo porque não tem conhecimento em psicologia perinatal. Então, talvez o que falte para você poder colocar dinheiro no bolso é conhecer um pouco mais sobre a área da psicologia perinatal e da parentalidade. Quando você tem informações sobre gestação, parto, pós-parto, planejamento familiar, adoção, reprodução humana assistida e uma série de outros temas, desenvolvimento infantil, teoria do apego, disciplina positiva. Quando você tem todas essas informações, isso facilita para que você possa abrir aí na sua clínica esses vários outros serviços. E você não precisa escolher uma só dessas 5 dicas, não. Você pode usar as 5 dicas que eu te trouxe aqui para poder ajudar muito mais mães, pais e bebês e também faturar muito mais aí com a sua clínica, ok? Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você as informações que eu trouxe para você aqui neste canal. Se você gostou dessa informação, saiba que aqui no nosso canal do YouTube tem muito mais aulas como essa, informativas, que você pode aprender muito mais a respeito da psicologia perinatal. Outro convite que eu faço para você que gostou do que aprendeu aqui é entrar para o canal do Telegram chamado Psi por um Mundo Melhor. Neste canal do Telegram, todos os dias eu passo áudios informativos, relevantes, trazendo informações sobre a área da psicologia perinatal, te mantendo muito mais atualizado a respeito dessa temática, ok? Então é isso aí, te vejo num próximo vídeo. Um beijo, um abraço, tchau, tchau. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.